Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, viu? E olha, na nossa primeira página, desdobramentos do caso Tiririca, não é? A acusação de assédio sexual feita por uma funcionária contra o humorista e deputado está realmente dando o que falar. Ela atuou como babá da filha dele com a Nana Magalhães, que tem 8 anos de idade, e ontem foi o assunto do dia, tanto que a mulher do Tiririca resolveu sair abertamente em defesa do marido e dizer que ela defende mesmo a família dela de criminosos e criminosas, porque eles continuam batendo naquela tecla de que o que essa babá queria fazer era uma extorsão, queria 100 mil reais do casal para não manchar, não prejudicar a imagem dele como artista e como político. Então eu vou ler para vocês o que a Nana Magalhães andou publicando no próprio Instagram. Ela publicou uma foto dela com o marido e a filha num passeio pelo Rio de Janeiro, não é? E postou lá um texto falando, claro, detonando a babá e defendendo o Tiririca nessa história. Nem poderia ser diferente, é o marido dela. E aí, olha, é o seguinte. Isso aqui, segundo o Extra Online também, que está cobrindo esse assunto desde ontem, junto com o jornal o Globo. Nana Magalhães, mulher do deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, mais conhecido como Tiririca, resolveu se pronunciar sobre a acusação de assédio sexual feito por uma ex-babá da filha do humorista contra ele. E no Instagram, como eu disse para vocês, Nana publicou uma foto de um passeio do marido e a filha do casal pelo Rio e disse que defenderá sua família de criminosos e criminosas que terão que responder pelos seus crimes na polícia. Então, para ela, a babá é uma criminosa. É assim que ela já classificou a Maria Lúcia, a babá que prestou essa queixa, né? E disse assim a Nana, olha, a real felicidade de uma família sempre será mais forte que a inveja e o despeito. O amor que nos une na fé em Deus é o mesmo que nos conforta diante da maldade alheia. Por outro lado, mesmo certa da justiça de Deus, defenderei minha família de criminosos e criminosas que terão que responder pelos seus crimes na polícia, postou ela, que é casada com um humorista há 20 anos. A ex-babá, a Maria Lúcia Gonçalves Freitas de Lima, de 41 anos, como a gente contou para vocês ontem, entrou com uma reclamação trabalhista e registrou ocorrência na 10ª Delegacia de Polícia de Brasília, acusando o humorista de assédio sexual. O deputado nega a acusação, afirmando que tudo não passa de uma tentativa de extorsão contra ele. Tiririca e sua mulher contestaram a ação trabalhista e também apresentaram uma queixa policial contra a babá. Eles negam o crime e alegam que Maria Lúcia quer levar vantagem econômica indevida e a partir de fatos inverídicos. Olha só. Ela teria tentado extorquir dinheiro de Tiririca e Nana, caso não lhe entregassem a quantia de 100 mil reais na rescisão do contrato. A ex-funcionária teria prometido prejudicar os ex-patrões, né? Segundo eles, a doméstica foi demitida por consumir bebida alcoólica no expediente e todos os débitos trabalhistas foram quitados. É nesse pé que se encontra a situação. Então tá aí uma coisa que já era de se esperar, não é, que a Nana se pronunciasse, porque também já era de se esperar que ele mantivesse o silêncio e preferisse não falar, aguardar o desenrolar aí do processo, dessa ação, vendo que isso vai dar e talvez ao final dessa história o Tiririca resolva se pronunciar, resolva dar alguma entrevista, não é? Enquanto isso, quem começou a falar foi a mulher dele, foi a Nana, dando justamente, colocando esse texto, postando esse texto no próprio Instagram dela e junto de uma foto de família feliz, porque o que ela diz, né? Tudo é fruto da inveja, uma família feliz realmente provoca esse tipo de inveja, de rancor, as pessoas, né, vão contra, desejam o mal, fazem coisas para prejudicar. É assim que ela vem justificando esse episódio que já está se tornando, infelizmente, um escândalo. Vamos aguardar aí os outros desmembramentos. Ontem a gente até comentou aqui
que tem que se cortar o mal pela raiz. O Tiririca já devia entrar de sola, já devia falar ao lado dele dessa história, né? Já devia dar uma entrevista, uma satisfação ao público. A gente sempre fala isso em relação a artistas, de repente, envolvidos numa situação muito delicada, porque é assim mesmo. O público sempre está predisposto a dar, pelo menos, o benefício da dúvida para o seu artista querido, para o artista de quem ele é fã. Então, ele quer ouvir uma palavra para poder, né, ter uma opinião formada em relação a isso, como se posicionar quando uma pessoa que ele gosta, que ele admira, que ele acompanha o trabalho, se vê metido em alguma enrascada, como é essa do caso do Tiririca. Mas, pelo que a gente está vendo, pelo andar da carruagem, ele não vai falar tão cedo, né? Porque se a mulher começou a falar, é porque ela está já servindo de anteparo ao Tiririca, já é uma forma de protegê-lo, dele não precisar se manifestar e aguardarem aí o desenrolar dos acontecimentos. Continua tudo exatamente na mesma posição, como eu disse para vocês, não é? A babá aí exigindo, os direitos trabalhistas todos foram quitados. Ela quer realmente uma indenização por assédio sexual e eles negando, dizendo que ela praticou o crime de extorsão, que ela fez a chantagem. Me dá 100 mil reais, porque eles rescindiram o contrato dela, porque ela usaria bebida alcoólica durante o expediente de trabalho e ela cuidava da filha deles, uma menina de 8 anos de idade, então eles acharam que deviam rescindir mesmo o contrato e por conta disso ela queria 100 mil reais. Ou era os 100 mil reais ou era ela detonando aí o Tiririca na imprensa e na polícia, como acabou acontecendo. Mas toda moeda tem dois lados, é o que a gente falou ontem, eu vou repetir aqui, que ele não seja protegido e nem seja perseguido por ser famoso, e que ela também nem seja protegida e nem seja desfavorecida porque ela é uma pessoa humilde que vive do salário do seu trabalho, ela não tem foro privilegiado como ele tem lá em Brasília, ela não tem a fama e o carinho do público como ele tem. Então, justiça tem que ser justa e, infelizmente, essa é uma observação que a gente faz e que a gente frisa no nosso país, porque as coisas aqui, não é? Tem o nome de justiça, mas por trás é uma injustiça total. Tem o nome de justiça e por trás reina a impunidade. Então, só o que a gente pede como cidadão brasileiro é justiça justa, né? É uma coisa absurda de ter que apelar para essa redundância toda, porque a gente vive num país que, infelizmente, há séculos aí vem atravessando essa coisa da corrupção e da impunidade. Então, vamos ver os próximos capítulos, a gente vai, claro, informando para vocês, os fãs do Tiririca querem acompanhar direitinho essa história, ou então que ele resolva, seja bem orientado a falar de uma vez e depois deixar a coisa por conta da justiça mesmo. Esse caso não tem sigilo de justiça. A gente falou para vocês que está na mão do ministro Celso de Mello, lá do Supremo, e que ele levantou o sigilo. Então dá para acompanhar passo a passo como é que esse caso aí está se encaminhando, tá certo? E a história do Tiririca? A defesa da mulher? Pois é, claro, ela tem que sair em defesa do marido. Não ia defender a babá. Muita gente falou, está até se perguntando até agora, tipo, as pessoas estão questionando, porque até então não houve nada na carreira do Tiririca que desabonasse, né? Aí vem isso que a gente pode considerar como um escândalo, né? Porque até que se prove o contrário, ele ainda tem... ele está em segredo de justiça, não né? Tá. Não está mais? O ministro Celso de Mello levantou o segredo levantou? de justiça. Não mas tá, até mas então estava, né? Não estava. No começo? Desde ontem, não. No começo estava. A partir de ontem já não estava mais. Entendeu? Tá. Então agora... Porque assim, é engraçado, agora tudo é segredo de justiça também, Sim. né? As pessoas usam isso como uma arma. E a gente queria ouvir do Tiririca, né? Que ele Você falasse. também acha que ele devia falar? Claro! Não botar a mulher para ficar falando? Não, porque aí fica um falando, outro falando. Vem, essa semana até o próprio filho dele falou que ia processá-lo, mas o Tirolipa. O filho processando o pai. Eu dei essa nota. Eu dei essa nota no Buchicho, então? falando do Tirolipa. Mas assim, o que a gente vê é, na verdade, ele falando sobre o pai enquanto político. Não vamos falar de política aqui, mas vamos falar que o Tirolipa disse. Fala assim, o meu pai é o único político, é o único artista que depois que virou político ganha menos. Porque fizeram um levantamento, deduzido ali o que ele paga de imposto, taxas, por ser um deputado, ele recebe líquido 19 mil reais por mês.
E aí você vê o Whindersson Nunes, que é uma das celebridades da internet, ganhando 90 mil por show. Então ele fala assim, meu pai deixou de fazer shows, deixou de fazer humor para virar político. Só que ele está tendo um empobrecimento e não um enriquecimento ilícito. Ah, é muito besta isso, né, Tirulipa? E o povo vive com o quê? Né? O salário mínimo não basta. O nosso salário mínimo teria que ser de mais de R$3.000 para você ter uma vida digna, poder dar comida, teto para sua família, roupa para os seus filhos e estudo e ter direito à saúde. Tem que pensar nisso, tem que pensar no povo. Seu pai é rico, está bem de vida, tem como se defender, larga a política porque foi uma opção dele, não é? Isso daí foi opção dele, volta para os shows. Agora, ficar reclamando um salário mais alto para o papai, me desculpe, quem está lá não está fazendo o que precisa fazer pelo povo, nem o seu pai. Então, faça favor, né? Baixa a bola, bota Tiririca para trabalhar mais. Ele é pobre, ele sabe como foi e como é dura essa vida, e é nessa vida que vivem quase os nossos 210 milhões de habitantes. Se tirar 10 aí, vai, que é a nata, né? Que são aquele povo que já era rico ou que ficou rico, bota aí alguma coisa por aí. Mas a maior parte do nosso povo, o nosso país, ele passa por um empobrecimento danada. A linha da miséria já desceu de novo. Então, você vai reclamar do salário do seu pai? Me poupa, vai pra geladeira. Põe na geladeira. Põe na geladeira. Primeiro vai ser um peludo, Sônia. Não, porque se você for observar, cadê? Ele tá falando aqui dos cachês, ó. Meu pai, as palavras do Tirulipa, meu pai poderia ser hoje um dos humoristas mais famosos e bem pagos do Brasil. Larga a política. Né? Não quero mais. Mas ele tem um momento da vida, parou para pensar em todas as outras pessoas que não tiveram a mesma sorte que ele. Fez isso com dignidade num tempo em que malas de dinheiro corrompem tantos por lá. Ele não pegou R$1 que não é dele. E está ajudando muita gente. Aliás, não pegar R$1 é uma obrigação de qualquer pessoa decente, não é? Acredito nessa decência do Tiririca, nunca coloquei isso em questão, né? Agora, daí a ter uma atuação eficiente, não sei o quê, é uma outra história. Não acho que ele tenha tido, mas também não votei nele. Quem votou pode estar satisfeito, né? A gente respeita, ele está lá legitimamente. Agora, que pega mal, no momento desse, você vem defender o salário gordo do seu pai, quando está todo mundo desempregado, nós somos 14 milhões de desempregados nesse país, eu não consigo aceitar. O salário bruto, R$ 33.763. Com descontos, R$ 19.850 com 30 centavos. E aí ele fala aqui, vou ter que processar meu pai por empobrecimento ilícito. Ele é o único político que eu conheço que ficou mais pobre depois que entrou para a política. Tá bom, Tirulipa. Somado a isso, essa história aí do assédio sexual. Aí as pessoas estão falando, não teria sido uma brincadeira do Tiririca? O quê? Não, né? Não é, né? É o que todo mundo está tentando imaginar. Uma piada, né? As pessoas estão tentando absorver isso como uma piada. Manchete de um dos maiores jornais do país, que é o jornal O Globo. E outra coisa, ontem nós conversamos no A Tarde é Sua 2, sabe, que dura só até sexta-feira, na segunda parte do nosso programa, com a Procuradora de Justiça, a doutora Eliana Passarelli. E ela estava falando justamente isso. Pelo que se tem de notícia, tanto um lado quanto o outro fica sob suspeita. Tanto ele, pelo argumento frágil de que a babá estaria, né, através do advogado, a babá estaria confundindo artista, patrão, com o personagem Tirulipa, quanto ela de repente, ter começado a trabalhar, se eu não me engano, em março e só ter sido demitida em junho, teria aguentado todos esses meses de assédio. Essa questão sempre é levantada em relação à mulher. E eu acho muito injusta, sabia? Porque às vezes as pessoas não falam, as mulheres não falam por medo, gente, é só por medo de perder o emprego, porque você depende disso para sustentar muitas vezes a sua família. Então você aguenta até o limite quase do impossível mesmo. E aí parte para as cabeças. Não sei se foi esse o caso dela, tá? Tô falando que esse argumento é muito usado e inclusive isso sempre levanta suspeita para o lado da mulher, para o lado daquela que poderia ser a vítima em potencial. Então, segundo ela, as duas partes aí precisam esclarecer esses lados, precisam comprovar o que estão dizendo. E isso vai demorar um tempo. É aí que ele vai ficar na berlinda. É aí que, sendo
culpado, entre aspas, ou não, de qualquer maneira o Tiririca vai estar pagando um preço por isso. Se realmente o que ela fez tem o fundo de extorsão, ela vai ser bem sucedida nisso, né? Ou então, se foi, mas mesmo que ela seja condenada, de alguma maneira ela vai ter atingido o alvo, porque ele vai passar por todo um desgaste durante um bom tempo. Né? E quando a gente fala para o artista se pronunciar, porque assim, nessa história, são poucas pessoas que sabem o que de fato aconteceu. Então, se a gente puder falar que duas pessoas têm certeza do que aconteceu, é o Tiririca e justamente a empregada. E a Nana. Não, a Nana, pois é. Ela foi testemunha de uma das vezes. E tem também, né? O que eu não entendi, foi aquela criança de 8 anos, a filha do Tiririca, que teria apoiado a empregada, a funcionária. A doutora Passarelli falou que a garota de 8 anos, a filha, ela pode ser interrogada sim pelo juiz. Ela vai, talvez seja inclusive de verdade chamada, porque é muito importante, né? A babá cita de uma maneira muito contundente a presença da filha, o fato de ter sido a única, mesmo com 8 anos, a defendê-la, a ter empurrado o pai, que estaria correndo atrás da babá para segurá-la, né, atrás dela sexualmente nesse sentido, enquanto os outros que estavam por perto, assessores e a própria mulher, a própria Nana, estariam rindo dessa situação. Então, de acordo com a procuradora do Estado, hein, gente, essa filha do Tiririca pode ser arrolada sim. Claro que com todo o amparo, psicólogos, né, gente especializada nessas conversas com crianças diante da justiça. É outra história, não vai ser uma coisa feita de qualquer maneira, não, é com todo o amparo.